Olá, gente, tudo bem? Essa live aqui, esse vídeo, eu vou mostrar para vocês a equação de Gauss, né? Tem uma dificuldade porque tem várias passagens, né? Ter o entendimento também sobre sinais, né? Então, o pessoal tem uma certa dificuldade. Então, nós vamos fazer uma revisão matemática antes, né? E depois nós vamos entrar propriamente dito no cálculo, que tem uma formulinha. Lembra a formulinha da fimose, né? Não sei se seu professor, se alguém já falou para você, né? A fórmula da fimose, para você decorar, né? Então, a fórmula são três frações, né? Que daqui a pouco a gente vai mostrar cada uma delas qual que é a sua função. Então, para que é? O que se calcula na equação de Gauss? Simples, gente. Nós usamos uma lente, né? Então, usamos lente, colocamos um objeto na frente da lente e o que nós vemos, tá? Então, nós vamos calcular o quê? O que nós vemos, que se chama imagem. Então, nós temos o objeto, nós temos a lente e nós temos a imagem. A imagem é o que eu estou vendo. Então, gente, tem distâncias, né? Distâncias entre o objeto, no caso meu dedo, e distância da projeção da imagem, tá? Então, se usa em lentes convergente e divergente. E outro, que é a mesma fórmula, em espelhos. Né? Esse aqui é o convexo. Então, tem o côncavo, lado espelhado de dentro, e o convexo, lado espelhado de fora. Então, aqui, o que eu olho lá no espelho e vejo? Então, aquilo lá, gente, é a distância da imagem. Tá? E o do espelho até meu dedo é a distância do objeto. Então, o objeto é o elemento que está sendo projetado lá no espelho. Lá, a única diferença é que aqui nós temos reflexão e aqui nós estamos vendo refração. Só isso. A fórmula é a mesma para qualquer um dos dois, tá? Então, isso é importante para você ver a abrangência dela. Você usa tanto para espelhos esféricos como lentes convergente e divergente, tá bom? Bom, então já entendemos o conceito, o que que é. Agora vamos lá para a nossa revisão matemática, né? Então, gente, o que se precisa inicialmente entender é que a lente ela tem que ser colocada, gente, ó, no plano cartesiano. Tá? Então, ela tem que ser colocada, primeiramente, no plano cartesiano. Professor, o que é o plano cartesiano? Simples, gente. O plano cartesiano, você já fez algum gráfico na sua vida? Então, o plano cartesiano, ele tem duas retas que se cruzam em 90 graus. Isso aqui é um plano cartesiano. Esse aqui é chamado de x, isso de y. Pode ser chamado também, gente, essa aqui que está de pé de ordenada, que ordena que está de pé, e essa aqui pode ser chamada de abscissa, tá? E ela tem números, né, gente? Ó, do lado aqui da seta é positivo, 1, 2. Do lado contrário, negativo, né? E essa aqui nós não vamos falar agora, porque nós vamos trabalhar só com distância, tá? Então, do lado de cá o positivo, do lado de cá o negativo. Como é que funciona, professor? Eu coloco a minha lente aqui. Então, eu coloco ela exatamente no centro. Então, eu calculo quando eu coloco ela exatamente aí no ponto zero, tá? Na medida do ponto zero. E agora eu começo a calcular ela. Então, ela pode dar negativa a imagem, pode dar positiva. Então, de novo, primeira coisa, eu já entendi, professor. A lente ou o espelho, ele é colocado exatamente no ponto zero, tá? Para você começar a trabalhar, tá? Então, já entendi inicialmente é, é, essa indagação. Agora vamos à matemática. Gente, primeiro vamos fazer uma revisão de frações. Ó, se eu tiver assim, por exemplo, a fração meio igual a 1/4 mais 1 sobre x. Tá vendo? Eu quero o valor de x. Então, como é que eu consigo isso, professor? Isolando ele, ó, você já está vendo aqui do lado de quadro igual? Preciso deixar ele sozinho aqui. Professor, não é melhor jogar para lá? Não, gente. Ó, você nunca mexe com a incógnita. A incógnita está do lado de cá do igual. Deixa ela do lado de cá, tá? Porque senão tem muito trabalho para jogar para lá. Não, deixa aqui. Eu vou jogar esse cara. E aí nós sabemos pela regra matemática que quando ele vai para lá, ou seja, quando ele é jogado para lá do sinal do igual, ele inverte o que ele está fazendo com 1 sobre x. Ele está somando, ele passa para lá subtraindo. Ó, vou mostrar aqui. Ó. Eu copiei 1 sobre 2, copiei. E esse cara aqui que estava positivo, ele passou para cá
negativo. Então, ele inverte, gente. Ó, agora sim. Pronto. Então, a primeira coisa ensinar vocês é que se eu precisar jogar uma fração para o lado de lá, né, ou seja, de isolar o que eu quero, eu preciso só inverter o que ele está fazendo. Tá? Ele está somando, passou subtraindo. Se ele estivesse subtraindo, passaria somando. Pronto. Agora que está o problema aqui, gente. Ó, eu preciso subtrair. Então, subtrair ou somar matematicamente é a mesma coisa, tá, gente? O que você vai ter que fazer? Tá? Esquece lá aquele lá, vamos nos ater a esse valor aqui, tá? Vamos nos ater a esse. Então, eu tenho que somar meio menos um quarto. Gente, a primeira coisa que você tem que fazer é pegar, tá vendo esses números de baixo? Você vai ter que pegar eles e colocar um número que divida os dois ao mesmo tempo, mas que seja o menor número, chamado mínimo múltiplo comum. Então, ó, você vai fazer assim, ó, passa um tração, você vai colocar os dois números, se tiver 3 aqui, no caso o Gauss sempre vai ter 2, né? Então, o 2 e o 4. Você vai jogar, gente, trabalhar com os números primos. Quais são, gente, que você vai usar? Os números primos, deixa eu colocar aqui, ó, é o 2, o 3, o 5. Ó, isso aqui já é necessário, tem o 7 também. Então, você vai usar para dividir esses dois na sequência. Presta atenção. Eu não posso pegar o 5 e já jogar lá direto. Eu tenho que jogar na sequência. Então, primeiro eu tenho que experimentar esse, se não der esse, não der esse. Eu não posso pegar o 5 e colocar lá. Tá? Não pode, tá? Na sequência. Então, vamos tentar o 2. O 2 dá para dividir pelo menos um deles. De novo, se dividir pelo menos um deles, você coloca. Então, coloca o 2 lá. Agora, gente, olha lá. Você vai pegar esse número e dividir por esse e colocar o valor aqui embaixo. Tá? Vamos lá? 2 dividido por 2 dá 1. Gente, quando dá 1 na coluna, que morreu. Essa coluna a gente não vai trabalhar mais. Tá? Ela já acabou. Agora, 4 dividido por 2 deu 2. Ó, não acabou ainda, porque tem que dar 1 nas duas colunas. Se tiver 3 colunas. Tá? Bom, vamos voltar para cá. Dá para continuar com 2? Dá. Aí, ó. Continuei com 2. Então, esse abaixo, esse já acabou. 2 dividido por 2 dá 1. Acabou, gente. Ó, deu 1 nas duas colunas ou nas 3 colunas, acabou. Então, agora, próximo passo. Você vai multiplicar esse por esse. 2 vezes 2, 4. Então, esse 4 aqui, você vai colocar aqui embaixo. Tá? Esse é o mínimo, o MMC, mínimo múltiplo comum, entre esses dois números. Está aqui. Olha, gente, tá vendo? São várias passagens. Agora, o que você vai fazer? Você vai pegar esse número e dividir. Primeiro, esquece essa fração. Você está nessa aqui, ó. Você vai dividir 4 dividido por 2, dá 2. E multiplica pelo de cima. Ó, de novo, ó. 4 dividido por 2 dá 2, vezes 1, 2. Menos, se for mais, você põe mais, mas aqui é menos, tá? Agora vamos na próxima fração. 4 dividido por 4 dá 1 vezes 1. Pronto. Igual, né? Ó, eu não vou esquentar a cabeça com isso aqui, depois nós vamos trabalhar lá. Vamos fazer só esse cálculo aqui. 2 menos 1, 1 sobre 4. Ó, a soma dessas duas frações deu 1 quarto, tá? Nem vou mexer lá no x, é só para mais efeito de você entender o conceito matemático. Então, é isso, gente, ó. Passei para lá, por quê? Porque eu preciso isolar o x, só estou mostrando primeiro como isolar o x e depois a soma ou subtração de fração. Mínimo múltiplo comum, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Menos, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Soma, esse é o valor. A soma de meio menos 1 quarto deu 1 quarto. Tá? Então, esse é o valor que eu queria nessa soma aqui. Ok? Tá. Por último, só para a gente entrar lá no cálculo. Gente, vai acontecer em Gauss também uma situação dessa. Ah, uma fração igualada à outra. Né? Então, vamos lá? Uma fração igualada à outra. O que você faz, gente? Multiplica em x. Ó, matemática. Ó, esse vezes este, esse vezes este. Porque, na verdade, simplesmente você está isolando o x. Não, o x está dividindo, passa multiplicando. O 2 está dividindo, passou multiplicando lá. Isso é regra matemática. Se a gente fala em x, vai ficar mais fácil. Duas frações igualadas, multiplica em x. Olha lá, olha como é que ficou fácil. Multiplica primeiro, gente, a incógnita. Eu acho que é mais fácil. 1x, 1 vezes x. Do outro lado agora. 1 vezes x, do outro lado. 2 vezes 1. Pronto. Quem eu quero? Não quero x? 1, eu preciso mandar ele para lá. Lembra que eu falei que precisa isolar ele? Sempre, quando você quer alguma coisa, você precisa deixar ele sozinho do lado de cada um igual. Não está atrapalhando.
1 está multiplicando, passa dividindo. Primeiro vamos multiplicar aqui, ó, 2 vezes 1, 2. E o 1 que estava multiplicando passou dividindo. Então, meu x deu 2. Gente, é isso. Ó, tranquilo. Já revisei toda a parte matemática que pode cair no Gauss, né? No máximo, lá no final, dá uma divisão com vírgula ou não. No máximo, vai dar uma divisão. Isso aí resolve o problema, tá? Agora, o que eu fiz aqui, ó, para a gente encerrar? Tá? Lembrando, gente, que isso aqui serve tanto para lente como para espelho, né? Eu fiz aqui um exemplo com lente. Não tem problema, gente. Qualquer coisa que aparecer, você vai entender, ó. Calcular a distância da imagem, tá? De uma lente convergente projetada por um objeto que está a 40 centímetros dessa lente de foco 20. Bom, antes de nós entrarmos na questão, vamos revisar a fórmula, tá? Então, a fórmula de Gauss é bem tranquila, tá? Bom, fórmula de Gauss é simples, é assim, ó. 1 sobre o foco da lente ou do espelho é igual a 1 sobre P. P, gente, daqui a pouco nós vamos mostrar para vocês que é a distância do objeto. Mais 1 sobre P'. Tá vendo que tem P e P'? Para distinguir imagem, toda vez que você vê em ótica, em física, o linha quer dizer imagem. E aqui é o objeto. Bom, rapidamente aqui, para você entender, ó, eu tenho lá uma lente. A lente tem os pontos, né? Foco, foco linha, antiprincipal linha, foco. Bom, se eu coloco aqui um objeto, rapidamente, só para você entender, um objeto aqui, ó, né? Como é que eu sei? Nós já aprendemos lá em aulas anteriores que para você desenhar a imagem aqui, você pega uma reta e joga ela paralela ao eixo principal. Paralela, nós já sabemos que vai para o foco, né? Aí, ó. Aí, a outra entra no vértice, que é uma aula só para você entender. Onde cruzou aqui, gente, é a imagem. Ó, então, isso aqui é a imagem. Esse cara é o objeto. Bom, então, gente, ó, esse cara até a lente é o chamado P. Distância do objeto é P. Ó, então, você já sabe quem é P. Distância do objeto. E aqui até aqui, esse cara é a imagem, é o P'. Do 0 até aqui é o P', tá? E esse cara, todo mundo sabe que é essa medida aqui do foco. O foco da lente ou foco do espelho, tá? Entenderam? Então, foco, distância do objeto, distância da imagem. O P', então, tudo que você vê P' é imagem. Essa é a famosa fórmula de Gauss. Muito bem. Já fizemos revisão matemática, já mostrei a fórmula de Gauss. Agora, vamos na prática entender um exercício. Gente, está aqui. Ó. Então, ó, primeira coisa, seja metódico. Lembra a fórmula de Gauss? Vamos colocar ela aqui. Ó. 1 sobre o foco é 1 sobre P mais 1 sobre P'. Tá aqui, ó. Gauss. Tá? Essas três caras aqui, gente, coloca aqui. Seja metódico. Foco, P e P'. Agora, o que você faz? Vamos ler o enunciado. Então, você colocou a fórmula, colocou as letras e vai colocar os valores e o que ele está pedindo aqui. Então, seja metódico. Calcular a distância da imagem. Distância da imagem é P'. Lembra? É o que ele quer. Aqui. Calcular a distância da imagem de uma lente convergente. Olha a lente convergente, borda fina. Lembra disso? Projetada por um objeto. Distância do objeto é P. 40. Desta lente de foco, então a lente tem um foco 20. Ó, tá tudo em centímetro. Se tiver em metro, converta, porque ele está pedindo, ou tudo para centímetro, ou tudo para metro, não pode estar metro e centímetro. Então, outro detalhezinho que você tem que observar. Ok, tá todo mundo em centímetro, não preciso fazer nenhuma transformação. Ok, vamos para a fórmula. Ó, vamos colocar valores. 1 sobre 20 é igual a 1 sobre
40. Mais 1 sobre o que ele quer, pelinha. Pronto. Aí, lembra da revisão matemática? Ó, eu preciso do 1 sobre pelinha. Esse cara está atrapalhando, ele não está somando? Passa para lá subtraindo. Lembra disso? Vamos fazer aqui então. Fica assim, ó. 1 sobre 20 eu copiei, esse cara veio para cá, ele ficou negativo. E agora eu copio o que eu quero. Ó. Então só ficou esse do lado de cada um igual. Pronto, está isolado. Caímos de novo em uma subtração de fração. Não tenha medo, né? Ó, vou fazer do lado de cá para você entender. Ó, lembra lá? Vou copiar aqui um sobre pelinha, tá? Eu copiei isso aqui e eu preciso desses dois números, um número aqui, que represente os dois, divido os dois, o mínimo múltiplo comum. Ah, esses dois aqui. Então, eu copiei igual a um sobre pelinha, mas eu preciso do número aqui agora. Esse número, gente, lembra? Vou fazer aqui no canto. É 20 e 40. Lembra lá dos números? 2, 3 e 5? Vou experimentar primeiro o 2. O 2 dá para dividir um deles? Dá os dois, né? Coloco o 2. Divide. 20 dividido por 2, 10. 40 dividido por 2, 20. Pronto. Ah, continuando. Dá para continuar com 2? Dá. 10 dividido por 2 dá 5. 20 dividido por 2 dá 10. Ok. Não terminou. Dá para continuar com 2? Dá. Então, ó, pelo menos esse dá para dividir. Tem que continuar. É sempre assim, gente. Ó, 5 não dá para dividir exatamente com 2. Você abaixa. Não dá para dividir a 2,5, mas não pode. Tem que estar indo inteiro. 10 dividido por 2 dá 5. Pronto. 2 já não dá mais. Ó. 3 já não dá. E 5. Tá vendo? Você tem que ir perguntando, senão você erra. Pronto, deu 1. Acabou. Deu 1 nas duas colunas, acabou. Qual é o próximo passo, pessoal? Vou multiplicando esse para ter um número aqui que eu vou colocar aqui. Vamos lá. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 5, 40. Então, o mínimo múltiplo comum desses dois números é 40. O que eu venho agora? Eu vou pegar esse número, vou pegar a primeira fração e dividir ele pelo de baixo. Lembra? 40 dividido por 20 dá 2 vezes 1, 2. Coloco o sinal do próximo. Menos. 40, agora a próxima fração, essa aqui, ó. 40 dividido por 40, 1 vezes 1, 1. Pronto, vamos dar uma melhorada nisso aqui. 2 menos 1, 1. Né? Ficou 1 positivo sobre 40, igual a 1 sobre pelinha. Lembra a gente da nossa revisão? Ó, duas frações igualadas. O que eu faço? Multiplico em x. Vamos fazer aqui, ó. 1 pelinha é igual a 40 vezes 1. Agora eu não quero pelinha. 1 está multiplicando, passa dividindo. Fica pelinha, 40 vezes 1 é 40, e 1 que está multiplicando passou dividindo. Meu pelinha é igual a 40 centímetros. Gente, vamos dar uma olhada no desenho? Vamos dar uma olhada no desenho, porque é importante que nós possamos também entender o desenho, né? Então, ó, olha lá o desenho. Ó, vamos olhar. O foco dele é 20, né? Ó, foco 20. O objeto está 40. Então, ó, lembrando que o antiprincipal é o dobro do foco. Ó. Se o foco é 40, o antiprincipal é quanto aqui? É 20, o antiprincipal é 40. Então, gente, ele está, o objeto, em cima do antiprincipal. Vocês lembram, gente? Vocês lembram que como faria? Ó, isso é outra aula, né? Só para comprovar se está batendo. Ó, eu pegava aqui uma paralela e ia para o foco. Lembra disso? Pegava uma paralela e ia exatamente para o foco. E a outra, eu pegava a parte mais alta e ligava no vértice. Lembra disso? Olha aí, gente, onde bateu. Onde bateu, gente? Exatamente em cima do antiprincipal. O antiprincipal até aqui é 40, o outro antiprincipal também é 40. Então, a imagem está a 40. Perfeito. Certinho, né? Não teve erro. Eu comprovei de duas formas. Então, gente, não tem segredo, né? Pode aparecer lente, pode aparecer espelho.
pega a fórmula de Gauss, coloca os valores, isola o que ele está pedindo e já era. Toma cuidado só com as unidades lá, se está em centímetro uma parte em metro, homogeneiza, tudo em metro, tudo em centímetro, dependendo do que ele está pedindo, e já era. Valeu, gente? Então, até a próxima aula, se Deus quiser. Beijão no coração de todos aí. Até mais.